Irmãos, boa noite. Muito bem, então vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Filipenses capítulo 3. Então, na semana passada, eu não estava presente, foi o pastor Ricardo que pregou, mas na semana retrasada, a gente estava estudando os versos de 4 a 6, né? Mas infelizmente eu parei no finalzinho do 5. Então a gente vai fazer uma recordação, né, do texto, até o finalzinho do capítulo 5, do verso 5, desculpa, e aí terminar nossa mensagem. Hoje eu espero que a gente consiga terminar e a gente tenha tempo hoje. Então vamos lá, Filipenses capítulo 3, verso 1 diz assim: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Tem irmãos que traz na sua Bíblia aí, guardai-vos da circuncisão, né? Então, a gente já sabe qual é o assunto desse começo. Porque a circuncisão, e aí fica mais claro, somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então, bem rapidinho, quem pede para o outro ser circuncidado, então a gente está falando aqui daqueles judeus que se convertem, né, eu vou dizer assim, e quer que o gentio pertença à nação de Israel, ou aquele que é realmente um judaizante não convertido, que não entendeu direito, e quer que aquele que chega a Cristo, para que ele cumpra tudo, ele seja circuncidado, coma as coisas certas, guarde os dias certos, e aí faz parte da nação de Israel também. Então vamos lá. Porque a circuncisão, cadê isso? Somos nós que servimos a Deus em espírito, e não nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E a nossa mensagem da semana passada começou aqui. Então o que esse homem vai fazer agora? Ele vai falar com os judaizantes. Então ele escreve para a igreja, mas o recado é para os judaizantes. É para esses que querem transformar aquele que não é judeu em nação de Israel. Então, de novo, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia. Então, ele começa com a lista, com essa característica, motivos óbvios. Ele está falando de circuncisão, ele diz, eu carrego a marca. Então é o seguinte, vamos lembrar, o Senhor Deus, Ele tem uma aliança com o povo de Israel, Ele tem, não vou cansar de falar isso, Israel está lutando, o que vai acontecer? Israel vencerá. Aí você fala assim, Neil, Israel perdeu um monte de guerra. O objetivo de todas as nações contra Israel não é ganhar uma guerra. É destruir Israel. Nunca destruíram Israel e nunca destruirão. Muito bem, então vamos lá. O Senhor Deus tem uma aliança com o povo. Quem carrega a marca da aliança é o homem. Então imagine, hoje a gente passa no Bom Retiro, a gente vai andar na região de Higienópolis, a gente vê externamente, eles estão de luto, porque estão sem templo, suas crianças andam com os cabelos cacheados, a gente vê, eles usam roupa diferente. Aqui no 1º século também usavam, mas imagine as pessoas comuns. O judeu comum, a gente conhece? Um judeu que é comum, anda, não, ele anda de roupa igual a gente, ele não é ortodoxo, mas Roma
Império Romano, primeiro século, banhos públicos. Nenhum homem judeu se esconderia. Então ele carrega a marca. Muito bem, a mulher carrega a semente da aliança. Agora correndo, que a gente já falou sobre isso. Da linhagem de Israel. Então ele é circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Então, peraí. Se você se circuncidar, você vai também ser um como nós. O que Paulo diz, esse privilégio eu tenho de nascença. Vamos lá. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então ele vai sempre colocando coisas aí. Aí ele pega e fala hebreu de hebreus. Muito bem. Quando a gente chega em hebreu de hebreus, que foi onde eu parei, então aqui é uma transição. Se você pegar, olha, pegue comigo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, tudo isso é por nascimento. E agora eu vou orar, que a mensagem é a partir de agora. Então olha só, são 7 características que ele põe. As 3 primeiras, vamos colocar hebreu de hebreus como algo que para transição de ideias. Você pode colocar hebreus de hebreus também, mas eu vou destacar as 3 primeiras. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim. Tudo isso é de nascimento. Certo? As outras, não. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor Deus, pelas nossas vidas. Clamo que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa igreja. Muito obrigado pelos teus servos reunidos aqui e assistindo, ó Pai, a pregação em casa. Que o Senhor abençoe a todos nós. Abençoe também aqueles que não são membros de Vila São José, que estão nos visitando, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los também em relação ao entendimento e também a certeza, ó Senhor Deus, em relação às tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Tá, então vamos lá, hein? Então agora, lendo o verso 5 e daí caminhando. Então o verso 5 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. É de nascimento isso? É escolha. Vamos continuar. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. É de nascimento isso? Não, é escolha. Então, vamos lá? Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. É de nascimento isso? Não, é escolha. Verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Vamos ver se a gente chega até aqui hoje, que daí o texto vai mudar os argumentos de Paulo. Então, quando você olha aqui, segundo a lei fui fariseu, então aí a gente precisa olhar para o que o texto bíblico fala sobre Paulo, o fariseu. Vamos para Atos. Então vamos lá. Atos capítulo 23 primeiro. Então, Atos capítulo 23, o que me importa é o verso 6, de qualquer forma, a partir do 1. Atos capítulo 23, a partir do verso 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens irmãos, até ao dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. É nessas horas, irmãos, você olha o texto bíblico, que você lembra de Cristo dizendo para a gente não se preparar para aquele dia. Não se prepare. O Santo Espírito vai colocar as palavras na sua boca. Deus, Ele vai te usar do jeito que você é. Mas que Deus, Ele vai te direcionar, fique tranquilo. Homens e irmãos, Ele está falando com o povo dele. Eu acho legal Ele chamar, o pastor Viana, acho legal Ele chamar o povo que quer matar Ele de irmãos. Puxa, eu acho lindo, irmãos. Sabia? Poxa vida. Homens e irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele, que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado,
para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, isso aqui é legal, e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu. Está vendo? Olha o que ele faz. Agora rapidinho, o texto vai explicar, deixa eu ver. Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Aí, se você continuar lendo o texto, os saduceus não creem na ressurreição. E os fariseus, sim. O que acontece? Paulo traz para ele os fariseus. E aí, eles estavam contra Paulo, eles começam a brigar entre eles. Depois você vê o texto, tá? Mas só para você ver. Capítulo 26, vamos lá? O que me importa é o verso 5. Mas eu vou a partir do verso 1. Capítulo 26. Depois Agripa, eu falei que é Atos? Depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. É inteligente ou não é? Fala a verdade. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus me conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E aí eu quero te dizer uma coisa, agora é um momento da gente prestar atenção. Eu já disse isso algumas vezes em Vila São José, mas Paulo não era qualquer fariseu, certo? Vamos lá para o capítulo 7. Então você já viu que ele fala que é fariseu, ele se declara que viveu como fariseu, mas preste atenção aqui, Paulo não é qualquer fariseu. Capítulo 7, eu falei o capítulo? 7, verso 54, o que está escrito acima do verso 54 na sua Bíblia? A morte de Estevão. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Está falando de Estevão, tá? E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. As testemunhas que fizeram o que fizeram só podiam ser pessoas do Sinédrio, eram eles que estavam julgando. Se eles depositam aos pés de Paulo, provavelmente Paulo era um candidato ao Sinédrio. E aí, vamos lá. Se Paulo é um candidato ao Sinédrio, ele não é qualquer fariseu. E eu quero te dar mais uma informação. Se ele era um candidato ao Sinédrio, certeza que ele era casado e tinha pelo menos um filho. Então, o encontro com Cristo na estrada de Damasco não é que mudou a vida de um fariseu para ser crente. A sua esposa o abandonou. E o seu filho não é mencionado nas Escrituras, nem na história. Se é que ele era um candidato ao Sinédrio. Esse era Paulo. Gálatas capítulo 1. Vamos lá.
que me importa é o 14, mas desde o 11. Gálatas capítulo 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Ele é o escritor da carta aos Gálatas. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, os judaizantes querem fazer com que o povo seja parecido com o judeu, faça parte. Então o que ele faz? Circuncidado ao 8º dia, é de nascimento, da linhagem de Israel, de nascimento, da tribo de Benjamim, nascimento, hebreus de hebreus, claro, nascimento, segundo a lei, fui fariseu, escolheu. Agora, o nível dessa conversa está aumentando. Todos os direitos que Paulo tinha, agora, ele não negou. Na verdade, ele intensificou. Ele fala, segundo a lei, segundo a lei, fui fariseu. Vamos lá. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. É de nascimento? Não, é escolha. Agora vamos voltar. É que eu não falei que eu ia voltar. Eu falei que eu vou. Eu falei que estou em Filipenses ou não? Mas você sabe, né? Que eu estou em Filipenses. Vamos para Atos de novo. Eu acho que você está em Gálatas, né? Vamos para Atos de novo. Vamos lá. Atos capítulo 8. Vamos lá. Atos capítulo 8, verso 1. Você viu que eles apedrejaram a Estevão? Capítulo 8, a Bíblia diz: e também Saulo consentiu na morte dele. Ué, espera aí, esse homem é poderoso pelo jeito. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. A Bíblia continua dizendo, a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. E aí Lucas nos dá uma informação importantíssima, exceto os apóstolos. Isso aqui a gente vai discutir quando a gente chegar em Atos 8. Também se for eu que for pregar, né? Porque vai saber, né? Eu estava tudo preparado para eu pregar as mensagens lá, o pastor Viana saiu de férias e perdi a oportunidade. Olha, eu estava querendo pregar aquela mensagem lá, pastor Viana. E aqui, exceto os apóstolos, marque isso na sua Bíblia, hein? Marca, para vocês perguntarem, para mim, pastor Viana, para outros irmãos, mas por que exceto os apóstolos? Que informação Lucas está trazendo para nós? Agora vamos voltar para o que importa hoje. Então Saulo está consentindo com a morte de Estevão, parece um candidato ao sinédrio ou não parece? Começa uma perseguição na igreja, o nome de Saulo está aqui. Esse homem é poderoso. Aí ele pega, segundo a lei foi fariseu, segundo o zelo, né? Perseguidor da igreja. Vamos para Atos 9 agora. Vamos lá. Atos capítulo 9. Estamos aí, verso 1. E Saulo, respirando... rapidinho. Olha, irmãos. Saulo e Paulo, assim, é que ele tem dois nomes mesmo, tá bom? Ele tem dois nomes. O nome dele, que era chamado em casa, é Saulo. Agora, o nome no meio do povo, do Império Romano, é Paulo. Ele tem dois nomes, tá? Deus não mudou o nome de Saulo. Você vai ver, quando chegar no texto, que a gente está estudando no Atos, e Saulo, que também se chama Paulo, lembra disso? Beleza? Não mudou o nome. Então, assim, eu estou lendo Saulo, lógico, está escrito Saulo, mas Deus não mudou o nome de Saulo. É que ele tem dois nomes mesmo. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
Continua lendo o texto, ele vai se converter e Ananias vai dar um testemunho sobre ele. Ele já era conhecido. Não é Ananias, Marola? Como é o nome? Quem batizou Paulo foi Ananias, certo? Continua lendo o texto que você vai ver o testemunho que ele dá dele. Então, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, ao ponto de cuidar das roupas daqueles que apedrejavam Estevão, consentir com a morte dele, e depois pedir carta ao sumo sacerdote, para que ele fosse lá e prendesse. Gálatas de novo, bem rapidinho, capítulo 1, é o mesmo texto, só para os irmãos lembrarem. Gálatas capítulo 1, verso 13, porque já ouviste qual foi antigamente, está aí em Gálatas já? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus, e a assolava, isso está bom, né? Já está bom, porque o outro texto vai falar que ele é fariseu, está vendo? Então é o seguinte, segundo a lei, foi fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Vamos lá para o texto, para a gente terminar. E aqui tem que tomar cuidado, irmãos. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Agora vamos parar. Vamos lá. Irmãos, a lei pode justificar alguém? Pode ou não? Não pode. Por que não pode? Está certo. Não pode sair daqui hoje, desculpa. Tá, eu fico daqui mesmo. Por que não pode? Está certo. Por quê? Porque se fosse pela lei não precisava. Tá joia. Mais alguém pode me ajudar? Por que a gente não pode ser justificado pela lei? A lei é boa ou ruim? É boa. A gente pode ser justificado pela lei ou não? A resposta é não, tá certo. Por quê? Muito bem, ninguém consegue cumprir. Ué, tudo bem? A gente não consegue cumprir. Vamos lá, aquela brincadeira do evangelismo explosivo? Né? Lembra da brincadeira que eu faço com você? A gente vai fazer um omelete. Lembra? 12 ovos. Aí quebra o primeiro, quebra o 11, tudo bom. 12º ovo quebrou, jogou em cima, podre. O que faz com o omelete? Tá com dó, né? Tá com dó? Mas não dá, né, meu? Um ovo podre nos ovos bons. Então agora vamos para o texto bíblico. Se a gente errar em uma coisa só da lei, o que a Bíblia diz? Culpado de tudo. Então beleza, a lei é boa. Então é o seguinte, se tivesse alguém que cumprisse a lei, seria justificado. Joia? Jesus cumpriu a lei, é claro que ele é Deus, ele não precisa de ser justificado, certo? Tudo bem? Muito bem, só que aqui está escrito no texto assim, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Cuidado, quando você pega um versículo como esse, vamos lembrar? Acho que foi da mensagem de Tiatira que eu falei, lembra? Vamos lá. Posso fazer doutrina com um versículo? Não posso. Ótimo. Não entendi o versículo, o que eu faço? Leio o capítulo. Mesmo lendo o capítulo, eu não entendi. Leio o livro em todo. Mesmo, eu não entendi, lendo o livro todo. O que eu faço? Estão rindo de mim por quê? Que foi, Marola? Pede ajuda? Não, peraí, calma. Não, tá tudo bem. É lógico que vai pedir ajuda. Não vem com essas coisas, calma. Ô irmão, deixa eu contar um negócio. Outro dia, Marolinha, 52 dividido por 3. Eu fui. Não é conta fácil que ela pede, não. Eu lá lendo e ela fazendo as coisas dela. Eu falei, Marola, por que você não pega uma calculadora? Ela falou, eu não preciso de calculadora, eu tenho você. Vai lá, vai logo. Fala, consultando. Não, tá certo, pede ajuda. Aí a gente está no versículo, não pode, já estou me perdendo no tempo, irmãos. O versículo não pode fazer doutrina. Não entendi, vou para o capítulo. Não entendi, vou para o livro. Paramos aí.
não entendi, eu vou para o conjunto de livros escritos por aquela pessoa. E Paulo, são 13 cartas paulinas? São 13? Senão a gente tem que encontrar aqui, irmão. São 13? Você não sabe? Vamos lá. Vamos começar. Qual a primeira? Diga Romanos. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª, 1ª e 2ª, Tito, Filemão, 13. Você vai nas 13 cartas dele. Irmãos, Paulo defende que alguém pode ser justificado pela lei? Não defende, então é óbvio que ele não está falando isso. Tudo bem, irmãos, ele não está falando isso. Aí você fala, não, então está se contradizendo. Não, irmãos, não está. E agora vamos entender por que ele não está? Vamos ler o texto. Lembra, eu não posso fazer doutrina num versículo. Então eu já sei que ele não está falando isso. Irmãos, eu não sou de pedir amém, não. Mas amém ou não? Ué, irmãos, certo? Tudo bem? Você não veio falar amém, é uma chatice aquele negócio, amém? Né? Desculpa, quem fala amém, se você fala amém, me perdoa. É que eu não falo, nem o pastor Viana fala. A gente não fala amém. Vamos lá. A gente já sabe que ele não está falando isso. Peraí, Neil, então o que ele está falando? Vamos para o texto. E o texto responde. Por que o texto responde? Olha o que ele está dizendo, verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então é o seguinte, quando ele está falando aqui, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, é de acordo com o que os fariseus, olha, presta atenção, determinavam mesmo, para o povo viver. Então, dentro daquilo que os fariseus, eles acomodaram a Bíblia a fazer, Paulo era irrepreensível. É assim que ele está conversando com a gente. Então, é lógico que ele não está falando que ele era justo antes de Cristo. É claro que ele não está afirmando que alguém pode ser justificado pela lei. Você conhece o apóstolo. É a mesma coisa, pastor Viana, quando a gente fala um negócio aqui, a pessoa não entende, aí depois vem questionar, fala assim, meu amigo, você me ouve pregar 18 anos aqui, aí esse homem, ontem fez 30 anos que ele, 30 anos como pastor, hein, meu? Não é meu, eu estou falando assim, 30 anos como pastor, não é que o senhor prega 30 anos aqui, não é que eu estou 18 anos como pastor, não é possível que você não me conheça como crente e como pregador da palavra. Aí de repente, tudo bem, tem uma dúvida ou outra, irmão, chega o senhor e fala assim, pastor, o senhor falou aquilo lá mesmo? Ô Neil, você falou aquilo lá mesmo? Aí é uma coisa. Agora, de repente, né, você falou tal coisa, poxa, por favor, né, meu? Né? Então, é claro que ele não está dizendo isso. Olhe para o texto, ele está falando que ele excedeu como fariseu. Então, por isso, na justiça que é na lei, e é óbvio, você tem que lembrar, nas acomodações que os fariseus fizeram, ele era repreensível. Mas aí, irmãos, para você ver que essa justiça aqui não justifica, ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Pronto, acabou, você não tem dúvida nenhuma que ele precisa de Cristo, nem eu, nem você, a gente não tem dúvida nenhuma, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então, a partir daqui, irmãos, é óbvio que essa última frase do verso 6, não está falando que ele era justificado pela lei, ele jogou tudo fora. O que ele jogou? Ele jogou a confiança dele na carne, ele jogou fora que ele era circuncidado ao 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, que ele, segundo a lei, era fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça irrepreensível, jogou tudo fora. O que era de nascença e o que ele tinha conquistado, as escolhas dele. Porque se ele era respeitado entre os fariseus, era uma conquista. Se por acaso o sumo sacerdote entrega as cartas para ele poder perseguir a igreja, é uma conquista. E é óbvio que
os outros olham para ele e o acham irrepreensível, isso é conquista. Sabe o que ele fala? Isso não serve de nada. Por quê? Porque eu quero Cristo. E aí eu paro aqui e hoje foi em cima. Deus seja louvado. 21 horas. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor abençoe os teus servos, ó Senhor Deus. Obrigado por todos que conseguiram vir, por aqueles irmãos que estão em casa. Muito obrigado também por aqueles que estão ouvindo, não são membros de Vila São José, são visitantes, ó Pai, amigos nossos, e aqueles que um dia ouvirão essa mensagem. No nome santo de Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Joia. Um abraço a todos de casa e irmãos, até domingo.